pés inchados. Wilmot, um garoto de apenas 9 anos de idade, acordou certa manhã com os pés e as pernas muito inchados. Os pés e as pernas do Wilmot estavam tão grandes que ele não conseguiu vestir a calça nem calçar os sapatos. Então, o Wilmot vestiu um calção e saiu correndo para falar com o pai. Pai, meus pés estão grandes. O pai, preocupado, perguntou se ele sentia alguma dor. O Wilmot respondeu, dizendo que não sentia nenhuma dor. O pai do Wilmot achou que o inchaço diminuiria ao longo da semana e sugeriu que o filho esperasse alguns dias. Mas, após passarem uma semana, os pés do Wilmot estavam maiores do que antes. Então, o pai do Wilmot chamou uma ambulância que durou 30 minutos até chegar no hospital. No hospital, os médicos fizeram uma bateria de exames, mas não conseguiram encontrar nada de errado. O pai deixou o Wilmot internado e voltou ao vilarejo. No vilarejo, o pai do Wilmot foi procurar com Naconte. Naconte é uma curandeira e benzadeira e ela cobrava $3 para orar pelas pessoas. Ela cobrou $3 e deu ao pai do Wilmot um sabonete, uma pequena toalha e um pouco de azeite de oliva. As recomendações eram as seguintes: quando o garoto voltasse para casa, ele deveria usar o sabonete para tomar banho e lavar as mãos. Também deve usar a toalha para se secar. Depois do banho, ele deve passar o azeite em todo o corpo. Após entregar os itens ao pai do Wilmot, ela começou a oração. Após terminar a oração, ela falou: esqueça o sabonete, esqueça a toalha, esqueça o azeite. Eu tive uma visão. Nada disso poderá salvar seu filho. Ele foi amaldiçoado por alguém que mora na sua vizinhança. Se você quer salvar a vida do seu filho, leve ele para um lugar bem distante. Essa é a única maneira de conseguir a cura. Assustado, o pai do Wilmot pegou um táxi, foi até o hospital, pegou o filho e levou longe para a casa do tio. Ele queria que o menino ficasse liberto da maldição. Ao chegar na cidade do tio, Wilmot foi levado para outro hospital. Os médicos o examinaram e detectaram uma infecção nos rins. Após 2 semanas de tratamento, os pés e as pernas voltaram ao tamanho normal e Wilmot recebeu alta. Mesmo após o Wilmot ter sido curado, o pai acreditava que o Wilmot estava amaldiçoado e só foi curado porque estava longe de casa. Então, ele fez alguns arranjos para que o Wilmot morasse com o tio. 4 anos se passaram e o Wilmot agora já estava com 13 anos. O pai precisou mudar para a cidade e ele veio buscar o Wilmot e o matriculou na escola adventista de sua nova cidade. Na escola, o Wilmot aprendeu que Deus não pede dinheiro para responder orações. Também aprendeu a amar Jesus, a obedecer os seus mandamentos, inclusive o sábado. O Wilmot foi batizado e se tornou membro da igreja adventista. O pai do Wilmot não gostava nada da nova igreja do filho. Primeiro, ele guardava o domingo e o filho guardava o sábado. Segundo, o sábado era um dia muito atarefado para a família. E terceiro, o Wilmot não ajudava a lavar a louça, não ajudava a lavar roupas, nem limpava o quintal. Algumas vezes o pai do Wilmot o castigava, proibindo de se alimentar no sábado. O Wilmot tentava conversar com o pai sobre o sábado, mas ele se recusava a ouvir. O menino orava diariamente para que Deus amolecesse o coração do pai. Certa noite, durante o culto familiar, Wilmot desafiou seu pai para lhe mostrar um verso na Bíblia que ordenasse a guarda do domingo. O pai abriu a Bíblia e procurou um verso. Ele não conseguiu encontrar nenhum. Então, o Wilmot abriu a Bíblia em Lucas 4, versículo 16, e mostrou ao pai. Passando a Bíblia para o pai, ele pediu que o pai lesse. Enquanto isso, ele orava em silêncio para que Deus abrisse o coração do pai. Vamos falar juntos? E no sábado, Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume. Quando o pai do Wilmot terminou de ler, ficou impressionado e disse: eu jamais imaginei que Jesus guardava o sábado. Me perdoe, meu filho, por tratá-lo mal. O Wilmot ora para que seu pai um dia se torne adventista, mas ele não faz como seu pai fazia antigamente, procurar uma benzadeira. O Wilmot ora diretamente a Deus. Ele diz que coloca
tudo em suas mãos. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre ajudará a construir uma nova escola do ensino médio em Butiana, na Libéria, onde o Wilmot vive. Assim, mais crianças poderão aprender sobre Jesus e a verdade do sábado. Se prepare para este sábado especial. Olá, crianças! A história de hoje se chama Ensopado Envenenado. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 4, verso 32, e diz: compartilhavam tudo o que tinham. A mensagem é: Deus nos ajuda a perceber e suprir as necessidades dos outros. Você reclama acerca do que é servido nas refeições? Mas se você tivesse estudado na escola que Eliseu visitou, teria boas razões para reclamar do ensopado. Os alunos da Escola dos Profetas em Gilgal estavam agitados. Eliseu visitaria a escola. Será que Eliseu responderia às perguntas deles? Será que escutaria o estômago deles roncando? O quê? Estômago roncando? Sim, mais uma temporada sem chuva no país significava colheitas menores e pouco alimento. E por isso, os estômagos estavam roncando de fome. Todos cumprimentaram Eliseu com entusiasmo, mas Eliseu percebeu que os alunos estavam magros e um pouco pálidos. Ele sabia que precisavam de alimento para que pudessem pensar com clareza. Eliseu chamou seu servo e disse: ponha uma panela no fogo e faça um ensopado para esses alunos. Eles não têm tido comida suficiente. O servo foi ao campo perto da escola e encontrou uma trepadeira com frutos. Não tinha muita certeza, mas achou que eram bons para comer. O servo de Eliseu ferveu água numa panela grande, então picou os frutos da trepadeira que havia encontrado e, com alguns legumes, colocou na água para cozinhar. O cheiro do ensopado entusiasmou os alunos. Agora sim, o estômago deles estava roncando de verdade. Eles pegaram os pratos e esperaram ansiosos até serem servidos. Colocaram a primeira colherada na boca e provaram. Mas logo perceberam que alguma coisa estava errada com o ensopado. Então, os alunos gritaram: parem! O ensopado está envenenado! O servo ficou assustado. Veneno? Então, aquela era uma trepadeira silvestre venenosa? Mas Deus estava observando tudo. Ele mostrou a Eliseu o que deveria fazer. Então, Eliseu pediu: traga um pouco de farinha. Rapidamente foi acrescentada farinha à panela e se misturou bem. O próprio Eliseu provou e depois mandou o moço servir novamente aos alunos. Seu servo devia ter hesitado e os alunos, provavelmente, também estivessem com um pouco de medo. Será que a farinha realmente elimina veneno? Não, mas Deus estava usando Eliseu para ajudá-los. Eles confiavam em Deus e também em Eliseu, servo de Deus. O ensopado ficou, então, delicioso. Eles esvaziaram os pratos num instante. Eliseu percebeu a necessidade de alimento que os alunos tinham e procurou fazer tudo o que podia. Com a ajuda de Deus, pôde suprir a necessidade daqueles alunos. Deus também cuidará de você. A sua parte é apenas pedir-lhe cada dia.